Vamos na parte teórica nessa aula aqui, turma. E, enfim, que é a introdução aí, né, de ligas metálicas e a questão de solubilidade, né, que a gente precisa falar um pouco disso, né. Mas vocês vão perceber que é uma coisa bastante óbvia, bastante simples, assim, para que a gente, né, comece a discutir diagrama de equilíbrio. Mais forte aqui, a questão do cobre, turma. O cobre, ele tem, né, uma excelente condutividade elétrica. É a maior de todos os materiais. Tá? Só que essa condutividade elétrica é maior quanto mais puro. Portanto, né, tanto o cobre quanto o alumínio, eles são utilizados como condutores elétricos nesse estado, digamos assim, né, de pureza elevada. Né? Quanto mais alto, melhor. O mesmo acontece com o tungstênio, né? Está usado aí para algumas aplicações, né, como metal refratário, metal que tem uma temperatura de fusão muito alta. Quanto mais alta a pureza, né, maior a... Então, aqui de uma geral, né, quanto mais alta a pureza de um material, né, 99,9, 99,5, né, a gente tem maior, né, a propriedade de interesse. Essa propriedade de interesse, ela normalmente é 3, né? São 3 aí: a condutividade, a resistência à corrosão e a questão, né, da temperatura de fusão. Né? Quanto mais puro, maior essas 3 propriedades. Né? Então, né, os metais puros acham um nicho nessas aplicações que precisa ou de condutividade, ou de resistência à corrosão, ou de temperatura de fusão. Né? Enfim, a maior parte, né, das aplicações de engenharia, a gente vai usar ligas. Né? Elas dominam, digamos assim, todas as aplicações. Por quê? Né? Justamente por causa da rede mecânica. Né? Então, a ideia, né, da questão das ligas metálicas, né, ela está fundamentada em propriedade mecânica. Vocês vão perceber, né, que essas propriedades mecânicas são maiores, né, nas ligas metálicas. Né? Enfim, então, de uma forma geral, né, a gente tem uma liga metálica que tem pelo menos um metal. Né? Isso é uma característica dessas ligas. Né? O segundo participante, ou terceiro, se for uma liga ternária, ele não necessariamente precisa ser um metal, mas a mistura, ela tem que ter propriedades metálicas. Né? Então, significa que tem alta condutividade térmica, elétrica, a questão do brilho metálico. Né? Então, aqui, né, tem uma definição de limite de solubilidade, né, muito simples. Né? Peguei um exemplo bem simples aí do Callister, né, turma? Então, aqui a gente tem um sistema que vocês vão perceber que a gente vai usá-lo, né, para discutir metal. É um sistema formado, né, por açúcar, né, e água. Então, esse sistema aqui, né, a gente fala que ele é binário. Então, se vocês perceberem aqui, né, um cara complementa o outro. Então, nessa escala aqui, ó, a gente está medindo o açúcar. Aqui ele é 100%. Aqui é açúcar puro. Essa linha aqui, né, é o que a gente chama de açúcar puro, que tem lá a sua temperatura de fusão. Essa outra linha aqui é água pura. Quando esses dois elementos, né, são misturados, né, a gente tem, né, o que a gente chama de xarope aqui. Né? O que é um xarope? O xarope é uma solução líquida, em que o açúcar se dissolve completamente na água. Né? O que separa essa região de solubilidade da região de não solubilidade? Solubilidade, que é esse cara aqui. Então, notem, de 40 graus, e a gente tiver 40% de açúcar, 60% de água, isso vai formar um xarope aqui. Né? Então, a gente tem aqui uma fase, que é a fase líquida. Se, né, a gente aumentar a composição, colocar mais açúcar aqui e passar para esse ponto aqui, né, para o ponto B, então aqui a gente tem uma fase, e aqui no ponto B, vocês estão percebendo que a gente tem duas fases. Né?
que é um sólido mais um líquido. Então, significa que, né, que fisicamente falando, obviamente, né, nesse caso aqui, a gente vai enxergar duas fases. O açúcar sólido embaixo e o xarope líquido. Então, notem, né, que a gente precisa de duas coordenadas aí, né? A gente precisa da temperatura, aqui, e da composição. Aí isso define, né, uma coordenada, que é esse cara aqui. A coordenada, ela vai cair num campo. E isso define, né, o que a gente chama de habilidade termodinâmica, né? Como essa mistura, ou qual forma que essa mistura vai estar presente, né? Essa forma normalmente é aquela que gasta a menor energia, que consome a menor energia, né? Tem aqui, turma, tranquilos? Aqui tem uma definição, né? Enfim, é mais para a gente pontuar, né? Que fase, né? É uma porção homogênea de matéria que tem ali as suas propriedades físicas e químicas. Por que tem essa definição aqui, turma? Porque, olha só, né? Se a gente voltar aqui nessa figura, e se eu tiver uma mistura de 20% de açúcar, né, aqui, e na temperatura de 40 graus, eu também tenho uma fase líquida aqui. Só que essa fase líquida aqui é um pouco, né, enfim, ela está no mesmo campo, né, ela está no mesmo campo de atuação aqui, ela é formada por uma mistura, né, de açúcar, só que ela tem uma composição diferente, né? Vocês vão ver que agora a única, né, diferença aqui, a única, né, a diferença é que elas estão no mesmo campo, só que nesse caso aqui tenho 20 de açúcar e aqui eu tenho 40, né? Mas em termos de fase, a gente está falando de uma única fase. Por isso que a definição é tão aberta, né? Quando a gente troca de fase, normalmente tem uma mudança, né, de estado, né? Você vê que uma fase é sólida, outra fase é líquida, né? Ou às vezes as duas sólidas com posições completamente distintas, né? Tem uma definição, né? É assim, quando esse elemento, né, que é o soluto, que é o elemento de liga que a gente adicionou, se esse elemento ele substitui, né? Então notem que esse cara aqui, né, diferente, ó, esse átomo preto aqui, se ele for aquele sistema anterior, né, isso aqui é alumínio, esse cara é cobre. Então, o cobre está substituindo uma posição do átomo de alumínio. A gente fala, então, que é uma mistura, né, uma solução sólida substitucional. É porque o soluto, né, que é o cara em menor quantidade, substituiu uma posição solvente, que é o alumínio, que está na maior quantidade. Né? Notem que quando passar, obviamente, essa definição de soluto e solvente, ela depende da composição, né? É aquele que tem mais. Se a gente passar por 50%, aí inverte, né? Mas o ponto que a gente tem que ter uma atenção aqui é só na questão da posição. Se o soluto substitui uma posição do solvente, é uma solução substitucional. Ele fica no interstício, né? O que é ficar no interstício? Muitas vezes esses átomos aqui, turma, né, do solvente, eles são grandes. E o átomo do soluto é pequeno. E aí, se ele entrar aqui dentro, a gente fala que é intersticial, porque fica no interstício do reticulado. Não? Só complementando aqui, desculpem, vocês vão ver que esse cara aqui, né, para se formar, ele, são elementos, né, que obviamente são pequenos, né, de pequeno raio atômico. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, turma, né, esses caras aqui vão envolver, né, hidrogênio, lítio, hélio, carbono, boro, né, que são átomos relativamente pequenos. As duas soluções, elas têm sempre o efeito, né, de dificultar a movimentação de discordâncias, né, e com isso
né, a gente tem um aumento da resistência mecânica. Isso que, né, a gente estava, acho que caiu exatamente no seguinte ponto, quando a gente estava discutindo que sempre uma liga metálica ela vai ter uma resistência mecânica maior do que o metal puro, sempre, né, não tem jeito. Qualquer, né, adição de elemento de liga vai atrapalhar, né, ou seja, reduzir a mobilidade de discordâncias, vai ser necessário a gente aumentar essa força aqui, né, a força para movimentar a discordância e, consequentemente, aumentar a resistência. Né? Isso é o aumento de resistência. Né? Na verdade, o que está por trás é que quando a gente quer que um elemento se dissolva no outro, a gente seleciona elementos que são relativamente parecidos. Tá? Então, a situação é a seguinte, né? Quando a gente quer formar o que a gente chama de solução sólida, a gente quer que um elemento se dissolva no outro, a gente tem que achar elementos que são muito parecidos entre si. Né? Assim, informalmente falando, eles se toleram. Né? Um tolera a presença do outro e eles, né, enfim, podem conviver ali, né, de uma forma mais harmoniosa, digamos assim, né? Então, para que isso aconteça, tem a questão de tamanho, né? Ou seja, se eu tenho um solvente e quero um soluto que tenha um alto limite de solubilidade nesse solvente, eu vou ter que começar escolhendo um cara que tem um tamanho relativamente próximo. A gente fala que é uma diferença aí de 15%. Outra coisa, eles têm que ter a mesma estrutura cristalina. Então, né, se eu tenho alumínio e, e quero adicionar um outro elemento, é importante que esse outro elemento tenha mais ou menos o tamanho do alumínio, tenha a mesma estrutura do alumínio, porque é de face centrada, e tenha estruturas eletrônicas semelhantes, né, a questão de eletronegatividade. Vocês estão percebendo que é complicado isso? Né? Ou seja, de fato, é ser muito parecido. Né? Ou seja, para que um elemento se dissolva no outro, essa proximidade entre eles tem que ser muito grande. Aqui tem um exemplo. A gente vai discutir, que a gente vai fazer alguns cálculos aqui em cima desses caras. Né? Então, esses caras aqui é um exemplo típico, né, dos livros. O solvente é o cobre, o soluto é o níquel. Então, notem que aqui, né, tem uma diferença aí, turma, sei lá, de 2%. Praticamente a mesma eletronegatividade, a valência e a estrutura. Então, eles são muito parecidos. Uma excelente razão para serem muito parecidos. Se vocês olharem aqui, ó, eles são parecidos. Por quê? Porque eles estão junto, né? Desculpa, ó, eles estão juntos aqui na tabela periódica. Então, a mesma coisa acontece aqui com o galho e o germânio. Um outro cara que deu uma solução, como é que chama? Um isomorfo é a platina e o ouro, né? Um negócio que na área de bijuteria se chama aí de bijuteria, uma ova, né? Joalheria, né? Se chama aí de ouro branco. Essa mistura aqui, ó, de ouro e platina. Né? Então, esses elementos são muito parecidos, têm a mesma estrutura cristalina, mais ou menos o mesmo tamanho, então são muito parecidos. Né? Então, notem que isso só vai acontecer, né, vanádio e cromo aqui também, quando esses caras estão meio que lado a lado na tabela periódica. Eles são muito parecidos e, portanto, eles se toleram bastante. Né? Aqui tem um exemplo. Então, turma, essa situação aqui, né, que a gente tem o diagrama isomorfo, vamos lá, é muito rara. Né? Então, esses diagramas isomorfos, né, eles são raros. Vocês vão ver que é difícil, né, a gente ver esses diagramas. Por quê? Né? Porque, normalmente, a gente está falando de solvente, né, soluto, muito similares. Mas esse diagrama, turma, ele é muito usado para a gente entender, fazer cálculos aqui, né, discutir a questão da estabilidade das fases. Né? Então, nota, aqui tem líquido
Então, por exemplo, essa liga aqui, ó, se a gente fizer uma liga de 65% de níquel, né? O resto é cobre, né? Os outros 35% da liga é cobre. Eu não preciso ficar falando que o resto é cobre. A gente só vai na escala de níquel aqui. Então, essa liga, ela funde aqui, ó. Notem a utilidade disso em produção mecânica, né? Ou seja, o diagrama de fase vai dizer para a gente o seguinte, para você fundir essa liga aqui, você precisa de 1380 graus. Né? Essa temperatura aqui. Aí você passa para o campo de líquido, a liga fica líquida. Essa liga aqui, ela se solidifica, ela fica completamente sólida a 1320 graus Celsius. E a partir daqui, ela é toda, né, formada por uma única fase chamada alfa, que é essa estrutura aqui, tá vendo? Todos os grãozinhos são da fase alfa. Se a gente puder, né, olhar com um microscópio aqui, a gente vai ver cobre, e esse cara aqui, mais cinzentado aqui, é o níquel. Então é aí que o níquel foi parar, né? Ele está solubilizado, né? Existe uma outra razão, né, para os livros também tratarem bastante esse sistema, né? O sistema cobre-níquel, ele gera uma série de ligas, né, que são chamadas de monéis. Então, o monel uma cacetada aí de ligas, né, todas do sistema. Então, tem monel com 20, monel com 40, monel com 60% de níquel. Eles têm algumas finalidades aí, né? A principal delas é a questão de fabricação de moedas, né? Notadamente moedas de dólar, né? Elas têm as cores diferenciadas justamente pelas quantidades diferentes, né, de cobre e de níquel nesse sistema, né? Enfim, né? Então, só para mostrar o outro lado aqui, né? Ou seja, se nós, né, adicionarmos um elemento de liga, e esse elemento, né, a sua quantidade ultrapassar o limite de solubilidade, aqui, ó, então, por exemplo, agora, né, a gente vai formar estamos aí, né, a 20 graus aqui, e a gente tem, né, 80% de açúcar. Então, nessa situação aqui, né, percebam bem, eu estou fornecendo uma coordenada, que é uma composição, e a gente está fornecendo uma temperatura. Então, a composição C0 e a temperatura, ela define, né, um ponto no diagrama. Ponto A, que é esse ponto A aqui. E ele caiu, né, no campo líquido mais sólido. Então, nesse caso aqui, turma, né, obviamente a gente tem lá um sólido, açúcar sólido no fundo desse cara e líquido aqui em cima. Esse líquido ele também não é água pura, esse líquido tem uma quantidade enorme lá de açúcar dissolvido, né? Na verdade, eu vou mostrar para vocês, né, que a gente vai ler a composição, ou seja, se eu quero saber do que esse líquido é feito, eu venho até aqui, bato aqui e leio. Vocês vão ver que esse cara aqui vai ser 65% de açúcar. Então, esse líquido aqui vai ter 65% de açúcar. O açúcar sólido, vocês vão ver que vai bater aqui, obviamente vai ser 100% de açúcar. A gente vai discutir isso já adiante. O que a gente vai mostrar, né, teoricamente aqui, e na terça-feira, é que, na aula de laboratório, né, a ideia é mostrar isso ao vivo. Né? Então, quando a quantidade de elemento de liga é menor que o limite de solubilidade, a gente tem a liga monofásica. Essa liga aqui, né, essa situação aqui, é o que a gente chama de bifásico. Tem duas fases. Né? Então, aqui, por exemplo, né, se a gente fizer uma liga com 40% de zinco, a gente está, né, na temperatura ambiente aqui, 200 graus, sei lá eu, né? Vocês estão vendo que a gente está no campo alfa mais beta. Estão vendo aqui, turma? O que significa isso? Que se a gente caiu num campo bifásico, a liga vai ter duas cores. O escurinho aqui é beta, esse branquinho aqui é alfa. Essa ideia que eu tenho que deixar claro para vocês, né?
enfim. E por conta disso, aula de laboratório, né? Então, a gente viu que no caso anterior, né, a gente estava com 30% de zinco, a gente estava com uma liga aqui, ó, a gente estava no campo de alfa. Então, quando a gente está no campo monofásico, só tem um grão, só tem uma cor de material. Quando a gente está, né, claro, isso aqui está sendo observado com 200, 500 vezes. Quando a gente está no campo bifásico, tem duas fases aqui, tem duas cores. Nesse caso aqui, o beta, né, é uma fase mais rica em zinco, ela é cúbica de corpo centrado. Esse alfa aqui é cúbico de face centrada. Sacar? Estão pegando o jeito? Então, olha só, turma, né? Dando sequência aqui, né? Aqui, o mesmo diagrama que a gente viu, né, no começo ali, só que agora a ideia é demonstrar o seguinte: se a gente colocar mais cobre, né, nessa liga, então a gente está falando agora de uma liga que é alumínio mais 5% de cobre. Né? Então, notem, a liga está aqui, ó, ela funde nessa temperatura, ela fica líquido mais alfa aqui, aí ela baixa para cá, ela vai ser formada por alfa mais teta. Então, ele está falando o seguinte: tem duas fases aí. Nesse momento, a gente vai perceber que as fases sólidas elas recebem nomes, né, de letras gregas aqui, né? Teta, eta 2, tá vendo? Aqui, ó, Si2, gama 1, beta, puta, bora, né? Tem uma cacetada aí de letra grega aí, né? Nesse caso aqui tá falando o seguinte, ó, turma, tem alfa mais teta. Então, alfa é esse branquinho aqui, e esse pretinho que tá aqui é o teta. Então, a gente vai mostrar no laboratório para vocês, né, que quando a gente está numa liga bifásica, tem duas fases. Aí, bom, isso é bom? Que sim, né, isso reduz a mobilidade de discordâncias e aumenta a resistência mecânica. Né? Então, é justamente isso aqui, né? Ou seja, quando a gente tem um precipitado, então, se a gente imagina o seguinte, esse cara aqui, ó, esses precipitadinhos que vocês estão vendo pretos aqui, se a gente ampliar ele, ele vira esse cara aqui, ó. Né? Então, aqui tem um reticulado diferente, né? O que a gente chama de fase teta. E esse cara aqui é o alfa, é o alumínio. Né? Então, a maior parte desses átomos aqui são de alumínio. Esse cara aqui é uma mistura, né, de cobre, só voltando aqui, ó, a fase teta, ela é cobre Al2. Então, tem cobre e alumínio que forma essa fase. Né? E daí? É daí que aqui, ó, são discordâncias que vão tentar escorregar, né? Isso aqui é um plano de átomos ali que vai tentar escorregar por isso. E claro, né, as partículas vão, enfim, atrapalhar e vai ser necessário, né, um aumento dessa força cisalhante aqui para poder mover aqui. Né? Então a gente fala que o aumento de força que a gente vai colocar aqui, né, esse delta, vai ser dado por essa precipitação. Né? A precipitação dessa segunda fase vai atrapalhar a mobilidade de discordâncias e isso vai fazer a resistência subir. E a gente, né, é um mecanismo de endurecimento. Né? Então é bom. Né? Quando a gente pensa na resistência mecânica, isso é bom. Bom, aí, turma, né, só, aqui tem um blá 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 aqui, esse blá 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 é importante. Né? Vamos lá, deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Tá, ó, vamos nessa. O lance é o seguinte, esses diagramas, eles têm o que a gente chama de estabilidade termodinâmica. Né? Então, só para ficar claro aqui, né? O que significa isso? Que ele está mostrando para nós a fase mais estável. Ou seja, são fases que gastam, né, menor energia livre. Então, aqui, né, aquela energia livre de Gibbs, normalmente essas fases que estão aqui são as fases que têm menor energia livre. O que a gente pode dizer desse diagrama é o seguinte,
ele vai demonstrar os campos de estabilidade de cada uma dessas fases, porém, ele não determina o tempo que demora para a gente atingir essa condição de equilíbrio. Sacaram? É assim, uma coisa muito comum. Então, o que ele está falando? Ó, se você deixar esse sistema entrar em equilíbrio, a gente não sabe quanto tempo isso demora, ele vai formar uma única fase. Vai formar o xarope aqui, né? A fase líquida. Aí, se a gente baixar a temperatura, né, por exemplo, para o ponto B, que é 20 graus Celsius, né, então no ponto B, a gente vai ter 20 graus Celsius e os 70% de açúcar. Ele está falando o seguinte, ó, agora você vai ter duas fases, líquido mais sólido. Só que a gente não consegue saber quanto tempo demora para que isso aconteça. Sacaram a ideia, turma? É assim, às vezes, o diagrama estabelece lá um determinado campo de estabilidade e a gente não dá tempo. Né? A gente precisa atingir o que a gente chama de condição de equilíbrio. Tá? Então, essa é a premissa que está estabelecida aí. Ele não mostra quanto tempo demora. Para mostrar quanto tempo demora, a gente tem que entender um pouco da cinética. Né? E aí, né, a gente tem o que a gente chama de diagramas TTT, a gente vai ver mais à frente. Né? Tudo bem? Ficou claro aqui, turma? A gente vai estudar esse sistema, né, que é o sistema isomorfo. Então, nessa discussão de hoje, né, a gente vai, por uma questão apenas de didática, a gente vai pegar um diagrama simples, diagrama isomorfo. Então, esse diagrama ele tem, né, digamos assim, três campos de estabilidade. O campo de líquido, que é todo esse pedação aqui, ó, notem aqui que tudo isso aqui é líquido. Aí a gente vai ter um campo que é uma mistura, né, de sólido mais líquido, que é esse campo delimitado por essas duas linhas aqui, a linha líquidos e a linha solvos, né, desculpa, sólidos, e né, que é esse campo que está aqui. Esse cara aqui é líquido mais alfa, e a gente vai ter o campo de estabilidade da fase alfa, né, que é toda essa região aqui. Ó. Aqui, né, eu coloquei só para vocês terem uma ideia, aí, o que é o campo, né, alfa mais líquido, é uma mistura de sólido e líquido aqui. Né? Tem um filmezinho aqui, ó, acho que vocês estão vendo aí, né? Isso aqui é uma solidificação. Né? Isso é colocado no microscópio, né, a gente está falando aí um aumento aí de umas 100 vezes, esse cara que vocês estão vendo crescendo aí é sólido, isso aqui é líquido. Então, aqui, né, nesse campo que vocês estão vendo aqui, coexistem sólido mais líquido.